Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer um negócio um pouco diferente, tá? Eu sinceramente, gente, não pesquisei antes se alguém já inventou alguma tag ou se já bolou alguma coisa nesse sentido, não sei. Mas eu senti vontade de compartilhar com vocês um pouco da minha história como leitora. E como eu decidi fazer isso, né? Eu criei alguns vídeos que vão sair aos poucos, aonde eu vou falar sobre fatos literários sobre mim. Foi uma ideia que eu tive, tá? Depois vocês me deixam aí no comentário se alguém souber de alguma tag, alguma coisa, tá? Eu fui listando coisas que eu me lembro, que eu me recordo a respeito da minha história como leitora e eu quis compartilhar com vocês aqui, tá? Então acho que vai sair 2 ou 3 vídeos, eu ainda não sei, mas esse primeiro tá aqui, vamos lá. Eu vou contar pra vocês um pouco, fiz uma listinha aqui, né? Uma colinha, aí eu vou contar pra vocês um pouco da minha história como leitora. Eu lembro do primeiro livro que eu li na minha vida, gente. Era um livro que não tinha palavras, era um livro feito para criança, obviamente. Eu era muito pequena. Era um livro que tinha umas pegadas, você ia seguindo as pegadas do protagonista, vamos dizer, da história. Ele passava pelo quarto, passava pelo banheiro, ia acontecendo algumas aventuras, mas você só tinha as pegadas para acompanhar. Não tinha texto nenhum esse livro. E aí entra o segundo fato sobre mim, né? Eu acabei criando um blog que se chama Pegadas Literárias por causa desse livro. Ele tá aí aberto, mas não tem quase nada, viu, gente? Eu não escrevi muito, não. Acho que eu escrevi umas 2 ou 3 vezes só. E aí logo depois eu comecei a fazer os vídeos no YouTube e deixei o blog pra lá. 3. Eu li escondido com uma amiga o De Onde Nós Viemos. Nossa! É verdade, gente. Sabe aquele livro De Onde Nós Viemos? Uma amiga minha tinha aquele livro. Ou ela conseguiu com alguém, eu não lembro. Eu sei que a gente se escondeu na casa dela e a gente começou a ver de onde nós viemos. O que mais me marcou foi a galinha, gente. Eu nunca me conformei com a história da galinha. Gente do céu. Chocou mais que os humanos, de verdade, viu? 4. Eu lia com a lanterna embaixo do cobertor. Eu lia com a lanterna embaixo do cobertor escondido da minha mãe. Minha mãe brigava muito comigo. E eu vim de uma família extremamente humilde. Eu dormia no mesmo quarto que meus pais. Então minha mãe controlava totalmente o meu sono. O que eu fazia? Depois que ela dormia, eu acendia a lanterna embaixo da coberta e ficava ali lendo escondido, né? O que leva à informação número 5, né? Eu tinha que traficar pilhas. Eu tinha que fazer um verdadeiro tráfico em casa, principalmente meu pai era uma das pessoas que mais alimentavam o meu tráfico de pilhas. Minha mãe não podia saber, ela não podia saber mesmo. 6º fato. Uma amiga da minha mãe foi a primeira pessoa que me deu um livro novo, é verdade. Eu não tinha muitos livros novos, eu ganhei, eu lembro como hoje, o primeiro livro que eu ganhei foi uma versão da Alice, que obviamente eu não guardei, não tenho mais, e eu sempre procuro em sebo para ver se eu reencontro aquela edição. Era uma edição toda modernosa da Alice. Isso foi no começo da década de 80, então vocês imaginam que faz muito tempo. Mas eu nunca achei, não. Então eu tenho até hoje um apego com as edições da Alice no País das Maravilhas por causa disso. Foi o primeiro livro que eu ganhei. Eu não sabia ler naquela época e eu não me recordo se eu cheguei a ler aquela edição ou se eu li outra. Mas eu lembro que foi o primeiro livro novo que eu ganhei, feito uma amiga da minha mãe, ela que me deu. 7. Eu lia muita poesia na biblioteca quando eu era pequena. Olha só que curioso, gente. Eu tinha uma paixão enorme por poesia, principalmente poesia brasileira. E eu era muito pitica, acho que eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu mal tinha começado a ler, eu já frequentava a biblioteca da minha escola. E eu ia direto nas estantes de poesia e lia tudo que tinha. Lia muito mais poesia do que eu leio hoje, bem mais. E eu curtia muito, amava, decorava a poesia. É claro que eu esqueci tudo, né? Imagina que eu vou lembrar, mas eu era uma leitora voraz de poesia brasileira. 8º fato. Eu lia as histórias e depois contava para os meus bonecos. E tinha lousa e tudo, olha, até anotei aqui. Gente, essa história de querer ser professora era desde muito pequena, né? Eu tinha isso já. Então eu lia as histórias e depois eu sentava, colocava todos os bichinhos, todos os meus bonecos, bonecas, tudo, e ficava explicando o que eu tinha lido, colocava na lousa, fazia resumo, era um negócio completo, era um serviço completo esse. 9. E o Centro Cultural Vergueiro foi uma segunda casa pra mim por muito tempo, é verdade. Aqui em São Paulo, pra quem não conhece, existe um centro cultural muito grande num bairro que é Vergueiro, né, perto da Liberdade.
E esse centro cultural tem uma biblioteca gigantesca e na minha época a gente não tinha internet para pesquisar as coisas e até música mesmo eu ia conhecer aonde? Lá no Centro Cultural Vergueiro, né? E eu ia pra lá muito cedo e ficava o dia inteiro lendo coisas e, sabe, era uma segunda casa realmente pra mim. Eu tenho um carinho enorme por aquele lugar. 10. Eu não só fui, né? Eu coloquei aqui que eu fui uma leitura de best-sellers. Eu não só fui, não. Eu acho que eu sou até hoje. Eu adoro ler best-seller. Quando fala que foi assim, tipo, há 5 anos na lista do New York Times. Eu adoro essas coisas. Eu adoro. Eu só não gosto de ler na época que tá todo mundo lendo, que aquele livro tá sendo vendido assim. Eu fico meio assim, sabe? Mas depois, quando eu vejo isso numa capa, eu corro e compro. Só porque é best-seller. Eu compro, eu leio mesmo, gente. Não tô nem aí. Ah, podem falar o que quiser. Eu leio mesmo. 11. Tenho paixão por livros de esoterismo, autoajuda, psicologia, pedagogia, nutrição, história. Eu adoro livros sobre os mais variados gêneros, assim. Antigamente eu variava muito mais, então um dia eu tava com um livro de bruxaria, no outro eu tava com um livro de mecânica de automóveis, depois no outro eu tava com um livro sobre a Segunda Guerra, depois no outro eu tava com um livro sobre Nostradamus, depois no outro eu tava... Enfim, eu tava sempre misturando, eu sempre tive isso. Eu misturava muito com as ficções que eu lia, que eu sempre li bastante, eu misturava livros assim de gêneros dos mais diferentes. Eu nunca tive limites assim pros livros, sabe? Eles eram... Pra mim, os livros sempre abriram mundos novos, né? Então, pra mim, era quase impossível fazer amizade com um mecânico de automóveis e começar a discutir sobre manutenção de carros. O livro poderia me fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais simples. Eu achei incrível. 12. Livros sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade são os que dominavam, tá? Agora não é mais. Depois que eu montei o canal e eu comecei a comprar um monte de livros de ficção, antes eles dominavam sem dúvida nenhuma, porque é um assunto que eu estudo a minha vida toda. Esse é um dos pontos que sempre permaneceu, né? Então eu tenho uma biblioteca imensa de livros de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade também. São temas que eu sempre invisto muito em livro, leio bastante e tenho uma considerável biblioteca sobre isso, tá? 13. Isso até dói falar, né? Eu já perdi uma biblioteca inteira, gente, numa enchente que aconteceu dentro de um apartamento. Por incrível que pareça, estourou uma calha central de água e em menos de 15 minutos o imóvel estava com mais de 1,5 metro de água inteiro. E o que aconteceu? A estante de livros cedeu com o peso, né? Porque os livros de baixo ficaram molhados e o peso de um livro molhado triplica. A estante cedeu e caiu tudo dentro d'água e eu perdi tudo de uma vez. Tudo. Por incrível que pareça, foi uma experiência que na época eu levei muito na boa só que na época eu decidi que eu nunca mais ia montar uma biblioteca. Mas essa vivência aqui no YouTube, o canal e tudo mais, acabou me fazendo voltar atrás nisso e reconsiderar. Acho que todo mundo merece ter uma biblioteca. 14. Quem me indicava livros antigamente eram críticos de jornais e revistas. É verdade. Eu sempre procurava em revistas, em jornais, críticas sobre lançamentos, porque eram com aquelas pessoas que eu conseguia novidades, saber sobre novos autores, né? Principalmente depois que eu saí da escola e que eu comecei a estudar mais sozinha, eu sempre procurava referências em jornais e revistas com críticos literários. Gente, eu aprendi que alguns críticos, quando eles falavam que era bom, eu não ia gostar. E quando eles falavam que o livro era ruim, eu ia amar. Então, alguns, tá? Não eram todos. Mas esses era certeiro. Pra mim, eram os melhores conselheiros sobre livros. Era impressionante. E agora, o 15º fato. Eu sempre liguei pessoas, perfumes, músicas a livros e histórias. Se eu estava lendo um livro e eu conhecia uma pessoa, eu automaticamente associava as duas coisas. Então até hoje tem livros que eu pego na mão e eu lembro de uma pessoa. Não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver, mas foi na mesma época que eu acabei conhecendo os dois, sabe? Perfumes que eu conheci numa determinada época, que eu estava lendo algum livro, ou o livro me despertou algum cheiro, me lembrou algum perfume, alguma essência, alguma coisa, enfim. Fica marcado para sempre também. Mas música, sem dúvida nenhuma, é uma das associações que eu mais faço até hoje. De vez em quando eu conto lá no Snapchat, né, as minhas
trilhas sonoras que eu faço para alguns livros, para alguns personagens. E é impressionante, gente. Pode passar 20 anos, 30 anos, tem música que eu ouço e que eu lembro exatamente daquele dia, daquele momento que eu tava lendo aquele livro, ouvindo aquela música. Então eu gosto muito de fazer essa associação. Pra mim é uma coisa que enriquece muito a minha vida. Por quê? Porque eu pesquiso hoje muita música, e hoje é muito mais fácil fazer isso com a internet, né? Mas eu pesquiso muita música nova para conhecer quando eu começo a ler algum livro. E foi uma descoberta que eu fiz graças a um livro, né? E sim, toda vez que eu sentava para ler, eu fazia questão de colocar a trilha sonora e entrar ali naquele ritmo. Eu sou muito chegada nesses rituais assim de leitura, mas aí já são outros fatos literários e eu vou contar para vocês depois, tá bom? Gente, é isso. Acho que eu falei. Espero não ter pulado nenhum dos meus 15 fatos literários. Eu volto para fazer mais um vídeo desse e contar mais coisa para vocês sobre a Rita Leitora, né? Ah, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Existe um outro vídeo que eu tô com muita vontade de fazer, que é aquele 25 fatos sobre mim, 50 fatos sobre mim, enfim. Só que eu gostaria muito de responder as perguntas de vocês, as perguntas que vocês gostariam de me fazer. Então eu vou sugerir uma coisa. Imaginem que vocês têm a oportunidade de sentar comigo num café, tomar um vinho, comer um doce. Comer um doce é sempre bom, né? E nesse momento você ia me fazer uma única pergunta. Uma pergunta que pra você alimenta muito a sua curiosidade a meu respeito. Coloca lá embaixo pra mim. Eu vou montar esse vídeo aí de 25 fatos sobre mim com as perguntas de vocês, tá? Agora é hora de vocês tirarem todas as suas dúvidas, mas desde que, deixa eu avisar, não sejam perguntas muito cabeludas, gente, olha lá, hein? Não vai me arrumar pra cabeça, hein? Galera, é isso, fiquem bem aí, um super abraço pra vocês, até a próxima, tchau!